Sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura de versículo da Bíblia. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está, portanto, aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Expediente de 22/6/2020, ofício 865/2020, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao ofício 42/2020, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Ofício 32/2020, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento 391/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 188/2020, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei 45/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Ofício 194/2020, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei 46/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Na ordem do dia, em votação única, veto integral ao projeto de lei 03/2020, que concede alvará provisório de táxi. Veto integral ao projeto de lei 30/2020, que concede alvará provisório de táxi. E veto integral ao projeto de lei 38/2020, que concede alvará provisório de táxi. Para a primeira votação, projeto de lei 04/2020, que dispõe sobre a criação do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Caminhas, e da outras providências. Projeto de lei 43/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. E projeto de lei 44/2020, que autoriza firmar termo de parceria e efetuar repasse financeiro à Associação Canoense de Deficientes, ACD, e adota outras providências. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos, então, ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrições. Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente, então passamos à ordem do dia. Votação única. Veto ao projeto de lei número 003/2020, que concede alvará provisório de táxi. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela rejeição do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Só um momento. Pois é. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo quem queira discutir, então passamos à votação nominal. Geralmente a chamada é feita pelo primeiro secretário, mas como estamos em sessão online, eu mesmo vou efetuar a chamada, alertando que votando sim é pela rejeição do veto e não pela manutenção do veto. Sim, rejeição, e não manutenção. Vereadora Camila Lima. Não. Eu acho que a vereadora Camila não se atentou para o... Derrubar a manutenção. Sim, desculpa. Isso, eu vou repetir, porque como é online, a gente às vezes se atrapalha um pouquinho. Então, quem quer derrubar o veto, vota sim. Quem quer manter o veto,
vota não. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulinho Basílio, sim. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. E vereadora Zenesi Dreyer. Voto sim. Então, está rejeitado o veto por 9 votos. Votação única, veto ao projeto de lei número 030 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela rejeição do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação nominal, alertando que sim é pela rejeição e não pela manutenção do veto. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulinho Basílio, sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereadora Zenesi Dreyer. Sim. Então, também por 9 votos, está rejeitado o veto. Votação única, veto ao projeto de lei número 038 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela rejeição do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação, alertando que sim é pela rejeição do veto e não pela manutenção do veto. Vereadora Camila Lima. Sim, presidente. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulinho Basílio, sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereadora Zenesi Dreyer. Sim. Então, da mesma forma, está rejeitado o veto por 9 votos. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 004 de 2020, que dispõe sobre a criação do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Canoinhas, e da outras providências. Está em discussão. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, os assessores da casa, o Márcio, os internautas, muito boa noite. Eu vou votar favorável hoje, senhor presidente, mas eu estou com algumas dúvidas em relação à participação das instituições no conselho. E eu, com certeza, para a próxima votação, eu vou propor uma emenda mais nesse sentido, porque fica dúbio a questão da participação da OAB, do CREA e algumas outras instituições. Tudo bem que nós sabemos que tinha um universo muito grande e o conselho tinha dificuldade de formar quórum sempre que fizesse as reuniões. Mas eu gostaria de dar uma olhada nisso com carinho para propor uma emenda para a próxima semana ainda. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Norma, pode ser que também os outros colegas tenham alguma dúvida, né? O projeto ele entrou para votação porque foi respondido aquele ofício da Comissão de Justiça e Redação, e até eu já havia conversado com a senhora, enfim, mas é bastante oportuna a sua observação,
e a assessoria legislativa fica aí à sua disposição para eventuais emendas, enfim, o que a senhora entender importante para contribuir ainda mais com o projeto. Tá bom? Continua em Obrigada. discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação, a primeira votação do projeto de lei número 004 de 2020, que dispõe sobre a criação do CONDEMA. A votação, mais uma vez, será nominal, alertando que o sim é pela aprovação e o não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. E vereadora Zanesi Dreyer. Voto sim. Sendo assim, está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 004 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 043 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil destinado à Secretaria de Obras. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Sim, senhor presidente, sim. E vereadora Zanesi Dreyer. Voto sim. Então, está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 043 de 2020, também em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 044 de 2020, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação Canoense de Deficientes, ACD, e adota outras providências. Repasse no valor de R$40 mil para a ACD. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação, mais uma vez de forma nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Voto sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. E vereadora Zanesi Dreyer. Voto sim. Então, está aprovado em primeira votação, por unanimidade dos presentes, o projeto de lei número 044 de 2020. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento número 518 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor José Guilherme Tales Tades Leal, secretário de Defesa Agropecuária, SDA MAPA, para que providencie ou designe um auditor ad hoc ou de outro estado para analisar os processos cadastrados no MAPA e principalmente os que estão no CIP-Agro, Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários para Santa Catarina, com toda a documentação ok, faltando apenas vistoria para liberação. A solicitação é necessária, pois, ao que se sabe, extraoficialmente, são apenas 2 auditores para toda Santa Catarina, sendo que um está em isolamento e outro em quadro de risco. Saliente-se, no entanto, que a economia não pode parar, as empresas não podem deixar de produzir, sendo necessária a tomada de medidas urgentes.
Por fim, poderia ser baixada medida adequada, prorrogando os prazos de licença e ou concedendo esta com declaração de responsabilidade do empresário, como ocorreu com a vigilância sanitária no estado de Santa Catarina, ou seja, foi instituída a desburocratização, porque em tempos de pandemia há que se adotar medidas urgentes para a solução de todas as pendências. Coloco em discussão o requerimento número 518 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, e com a palavra a vereadora autora. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, eu fui procurada por alguns contadores que estão com problemas sérios com clientes, com produtos que já foram cadastrados, já documentação tudo analisada, faltando só o auditor fazer a vistoria total e liberar, conceder autorização para produzir alguns produtos. E nessa de a gente auxiliar junto ao Ministério da Agricultura para conseguir essa vistoria, a gente ficou sabendo extraoficialmente que no mapa, lá no Ministério da Agricultura e Agropecuária, tem apenas 2 auditores para toda Santa Catarina. Um afastado e o outro é quadro de risco, estaria, a princípio, trabalhando home office. Agora, imaginem os senhores a irresponsabilidade de um governo que não pensa no pós-pandemia. Ou, sei lá, porque como que a economia pode parar? Não pode, nós temos que pensar no pós-pandemia. Nós temos que tratar dela com toda atenção, com todo carinho, mas não podemos deixar, com muita responsabilidade, mas não podemos deixar de hipótese nenhuma pensar no pós-pandemia, porque os problemas virão e são muito sérios. Aí eu até, hoje à tarde, eu pensando aqui, puxa, aí o Brasil importa e aqui trava para liberar a produção de determinados produtos. E daí também me passou um filminho na cabeça, Santa Catarina, com toda a produção que tem, com a riqueza que tem, que faz, 2 auditores para atender todo o estado, e no momento desse não se designa um outro auditor, enfim. A gente, cada dia mais, a gente fica sabendo de mais coisas que acontecem aí dentro desses órgãos e dessas instituições, mas eu gostaria muito dessa aprovação. Até foi uma sugestão de um servidor lá, um secretário desse secretário, que a gente encaminhasse um requerimento para ele poder tomar as providências lá. Então, por isso, eu fiz e gostaria da sensibilidade dos senhores e a aprovação. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento número 518 de 2020 e peço que os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Sendo assim, está aprovado o requerimento número 518 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 519 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, solicita que seja encaminhada moção de parabenização à Associação dos Agricultores de Caminhas e Região Agrupar pela conquista de um espaço, ou seja, o mercado público municipal. As cooperativas agrícolas em Caminhas, no Brasil e no mundo, têm importância significativa para o fomento da educação e da capacitação de milhares de pessoas que outrora não teriam oportunidades e tampouco conhecimentos quando as tivesse. O grande desafio é proporcionar que essas cooperativas agrícolas cresçam e disseminem seus valores democráticos e princípios sociais, econômicos, ambientais e jurídicos, a fim de dar continuidade com o crescimento das comunidades do meio rural e oportunizando mão de obra e serviços qualificados para o mercado competitivo. Por isso, é necessário o apoio do governo, das entidades bancárias, através de incentivos fiscais e linhas de crédito especiais às cooperativas e aos produtores. Coloco em discussão o requerimento número 519 de 2020. Passo a palavra à vereadora autora, Norma Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu estou muito emocionada com esse espaço que há tanto tempo sonhado, e também não podia deixar de parabenizar o vereador João Gran, que foi, lutou e conseguiu aquele recurso de R$500 mil quando se iniciou há 5 anos atrás, se não me falha a memória, ou 4 anos atrás, o mercado público municipal, e pela vontade dele, a forma que ele é aguerrido com a população, e também por eles terem um espaço adequado, porque cada dia a feirinha está mais bonita, com variedades de produtos, tudo muito caprichado, as pessoas se dedicando, procurando trazer novidades, e nada como ter um espaço em que elas possam ter conforto, e os consumidores também, óbvio. E eu ia fazer um requerimento hoje também para o ex-vereador João Gran, e acabei fazendo só para agrupar, mas amanhã eu faço, porque eu acho que é justo, é merecido, e é adequado parabenizar quem trabalha no silêncio e no anonimato. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento número 519 de 2020. Os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 519 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 520 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Mané Ferrari, presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, solicitando que seja procedida a manutenção da placa de sinalização vertical dos roteiros turísticos regionais do estado de Santa Catarina, localizada na BR-280, próximo ao portal turístico do município de Canoinhas, que se encontra danificada. Coloco em discussão o requerimento número 520 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário, e passo a palavra ao vereador autor. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os internautas que nos acompanham nesta sessão online. Desejo a todos o meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu recebi hoje uma resposta no requerimento que eu havia formulado no final do ano passado. Acredito que a vereadora Norma Pereira formulou um requerimento esse ano também, do senhor Ronaldo Carione, superintendente do DENIT, com relação melhorias da sinalização, da pista de rolamento, da BR-280 no nosso trecho urbano, principalmente nas proximidades do bairro Boa Vista. Eu já havia comentado que lá tinha uma lombada eletrônica e, quando foi tirada, recentemente estive acompanhando, inclusive, o trânsito no local, com alguns moradores que me solicitaram, e lá requer medidas urgentes para que se reduza a velocidade. E eu recebi a resposta do superintendente Ronaldo com o seguinte teor, se os senhores me permitem fazer a leitura aqui. Eu vou fazer eu vou sintetizar, porque ele é bastante extenso. Atenção ao ofício 1079, que encaminha o requerimento 1095/2019, de autoria do vereador Coronel Mário, solicitando melhoria de toda a sinalização da rodovia BR-280 no perímetro urbano, travessia, bem como seja procedida a limpeza, manutenção da pista e restauração de placas indicativas que se encontram danificadas. Temos a informar o que segue. Informamos que se encontra vigente o contrato 461/2019, firmado entre o DENIT e a construtora Apia Limitada, para execução das obras e serviços de recuperação e manutenção da rodovia BR-280, no âmbito do programa CREMA, segmento do quilômetro 188,2 ao quilômetro 306,3, bem como foi dada a ordem de início de serviços a partir de 9/9/2019, ambos em anexo. No que diz respeito à limpeza dos canteiros na travessia urbana de Canoinhas, a empresa responsável pelo contrato CREMA vem executando o serviço de conservação periódica, conforme relatório fotográfico em anexo. Apesar da Instrução de Serviço 07/2016, que estabelece os procedimentos a serem utilizados na execução das obras do programa CREMA, prever que a maioria
dos padrões de desempenho para serviço de manutenção e conservação da rodovia sejam exigidos a partir do final do 4º mês do contrato. A fiscalização está sendo executada, vistorias periódicas, fazendo os ajustes necessários junto à contratada, no sentido de obter uma melhoria contínua na conservação da rodovia, o que já vem acontecendo no trecho solicitado. Em relação à sinalização rodoviária e da rodovia, a nova sinalização horizontal e sinalização vertical deverá ser aplicada de acordo com os projetos do CREMA, após obras de melhoramento e de restauração da pista, previstas para serem executadas já a partir do 1º semestre desse ano, do ano de 2020, liberação das verbas orçamentárias correspondentes. Especificamos sobre a sinalização vertical existente na travessia urbana de Canoinhas, sinalização turística danificada, que, no entanto, não é de responsabilidade desta autarquia por parte da mesma fazer projeto executivo para implantação de sinalização turísticas, roteiros turística regional do Estado de Santa Catarina. E requer que seja encaminhado ao órgão competente, que seria o PRODETUR. Então, em função disso, eu já havia formulado um requerimento no ano passado, no início do ano passado, depois reiterei esse requerimento. Eu acho muito feio na entrada da cidade ter uma placa turística lá que sofreu um dano, ela está virada para baixo, tá? E parece que aquilo dá um ar de desleixo muito forte no município. Então, além da resposta positiva, vereadora Norma, de toda a manutenção da rodovia que já está sendo executada, na melhoria da sinalização, tá? Eu quero crer que eles vão colocar algum tipo de redutor de velocidade, principalmente com faixa elevada, como foi feito no primeiro trecho, aqui próximo ao Schumacher, material de construção. A comunidade reitera esses pedidos porque realmente a velocidade que vem sendo desenvolvida naquele local é muito grande, já houve acidente, inclusive, com óbito no local, né, e é necessário melhoria em toda a infraestrutura. Então, eu só fiz esse requerimento, estou justificando os senhores edis na nossa comunidade, né, porque também encaminhar para a melhoria da sinalização com essas placas que se encontram danificadas. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação e os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 520 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Requerimento número 521 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Otacília Padilha Cubas, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Eram esses os requerimentos, senhor presidente. Obrigado, segunda secretária, vereadora Norma Pereira. Passamos, então, às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há inscrições. Vereador Paulo Glinski, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Senhor presidente, a gente teve na semana passada uma ampla divulgação nas redes sociais aí com relação à questão do recebimento do auxílio que o governo federal implementou e está pagando para algumas pessoas. E essa polêmica toda foi mais no sentido de talvez algumas pessoas que não necessitariam, ou talvez aparentam não necessitar, teriam recebido aquele auxílio. Mas isso é uma questão que cada um responde pelos seus atos, e, enfim, se tiver alguma irregularidade, com certeza vai ser apurada, mas no outro lado da ponta, nós temos inúmeras pessoas que precisam, que não têm condições financeiras e que não estão conseguindo receber por uma questão cadastral. Com certeza, cada um dos senhores e senhoras vereadores tem sido procurado, porque as pessoas, elas preenchem os requisitos, mas aparece algum obstáculo no sistema que não permite receber, como, por exemplo, cadastrado aí como uma situação de trabalho em uma determinada época que não existe, ou um vínculo de família que não mais existe, por conta de um divórcio ou de um falecimento de alguém que tinha uma renda superior. E eu faço essa
essa fala nas explicações pessoais, porque nós precisaríamos estudar conjuntamente uma maneira de auxiliar essas pessoas a buscar o benefício. Eu sei que, na própria assistência social do município, as pessoas estão sendo encaminhadas, a gente tem diversas pessoas tentando auxiliar, mas na semana passada a mídia nacional informou que a Defensoria Pública da União estaria disponível para poder auxiliar essas pessoas, fez um convênio, inclusive, para poder corrigir algumas discrepâncias que tem no cadastro. Acontece que a Defensoria Pública da União não existe aqui para nós. Aqui na nossa região é um órgão que não há. Então, essas pessoas estão tendo dificuldade, precisam do dinheiro, preenchem o requisito e não conseguem receber. Lá no futuro, quando for restabelecido aí o funcionamento de fórum, nomeação de advogado pelo Estado, outras situações, essas pessoas, quem sabe, vão poder buscar na justiça o direito de receber esse benefício. Mas essa não é a ideia do benefício. A ideia do benefício é socorrer essas pessoas agora, nesse momento da necessidade. Então, eu queria colocar esse tema para que a gente pudesse coletivamente imaginar uma forma de poder contribuir, quer na forma de um requerimento, para que seja, quem sabe, permitido um convênio com os municípios para poder corrigir esse cadastro, com a OAB, alguma forma nesse sentido, porque as pessoas elas não têm para onde ir agora. Quando é mais fácil a correção, ótimo, mas quando é uma questão de alterar um dado cadastral um pouco mais complexo, aí está tendo dificuldade. Então, eu queria colocar esse tema para análise dos senhores e das senhoras, para que a gente, quem sabe, para os próximos dias, possa elaborar um expediente e contribuindo com esse assunto, para a resolução desse assunto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo, muito obrigado pela sua manifestação. Só deixar mais uma vez à disposição, né, o nosso balcão da cidadania aqui, que tem, na medida do possível, prestado esse auxílio, né, mas é importante, sim, a gente debater algo mais amplo e tal, mas aqueles que se sentirem, não souberem fazer algo assim, enfim, podem vir até a Câmara de Vereadores aqui no balcão, que a gente também tem prestado esse auxílio, e as pessoas têm procurado, né, quem sabe a gente divulgue um pouco mais, né, onde eu vou e sempre nas minhas manifestações, eu tento pedir e falar para que as pessoas, a comunidade, aproveite os nossos espaços aqui, que afinal de contas são do público, enfim, mas quero reiterar aqui mais uma vez que o Balcão da Cidadania está à disposição da comunidade para esse tipo de serviço também. Mais alguma inscrição? Passo a palavra, então, à vereadora Norma Pereira. Só para complementar a fala do Dr. Paulo Glinski e a sua, senhor presidente, um dos segredos está no site da Previdência Social. Às vezes, o sobrenome da mãe tem uma letrinha diferente, ele dá divergência nos dados cadastrais. Então, talvez uma das ajudas que poderiam ser dadas ali na assistência social e no balcão cidadão da Câmara de Vereadores, seria talvez entrar no cadastro da Previdência Social, só que daí a pessoa nunca sabe exatamente em que ano que ela trabalhou, aonde e tal, para poder cadastrar a senha, porque o INSS não está tendo atendimento presencial. Tem mais isso ainda. E para cadastrar a senha, para você tirar o código de acesso para poder cadastrar uma senha, é um tanto complexo. Então, talvez nós pudéssemos ali na Câmara prestar esse serviço e, quem sabe, doutor Paulo, nós fazermos um requerimento para o ministro do Planejamento, que ele permita que essas pessoas que não puderam receber o auxílio emergencial passado, que elas façam um recadastro para receber o benefício, porque não é justo. Porque lá nas instruções do auxílio emergencial era assim, quem tinha qualidade de segurado, quem tinha contribuição até o mês de fevereiro, podia receber o auxílio emergencial em março. Quem pagou o INSS no mês de março, que seria analisado posteriormente. Então, tem essas particularidades também que a gente vai ter que saber, e daí talvez fosse interessante, doutor Paulo, nós darmos essas orientações para as moças do Balcão da Cidadania,
para que elas saibam ver o que tem, e se a pessoa não tem o direito ao auxílio emergencial por questões legais, aí ela saber disso também, para ela não ficar se batendo. Seria essa a contribuição que eu gostaria de dar, e talvez no requerimento também, que o governo prevê essas pessoas que trabalham avulso, mas que não têm qualidade de segurado, porque eles ganham tão pouco que não conseguem recolher a previdência, que são os nossos excluídos. Seria essa a minha contribuição. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Norma. Passo a palavra novamente ao vereador Paulo Glinski. Presidente, só para complementar, quero inicialmente pedir desculpa por não ter mencionado o balcão da cidadania, tinha anotado aqui, mas falei só na assistente social. E, vereadora Norma, bastante importante sua colocação, e talvez, presidente, o balcão da cidadania da Câmara, a Câmara manter um contato com a Defensoria Pública da União, porque eles já celebraram o convênio com o governo federal no sentido de solucionar essa questão de cadastro, e aquilo que não for possível resolver mediante a alteração de algum dado cadastral, como a vereadora Norma mencionou, por exemplo, na questão do site da Previdência, talvez a gente pudesse, através de um link da Advocacia Geral da União, encaminhar esse requerimento, esse caso mais complexo que não se pode resolver, para que eles promovessem por lá a solução, porque eles vão ter o acesso direto no programa para fazer a alteração, pela informação que a gente viu pela mídia. Só para contribuir também nesse tema. Obrigado mais uma vez, vereador Paulo. É muito importante. Já vou pedir aqui para que a assessoria inicie as tratativas para que a gente possa facilitar aí a vida do nosso cidadão. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Passo a palavra, então, ao vereador Célio Galeski. Senhor presidente e demais colegas, eu só queria usar esse expediente só para fazer o registro do falecimento do ex-prefeito do Timboagrande, senhor Anoldo Ferreira de Castilho, faleceu hoje de acidente de trabalho, foi prefeito daquele município, foi vereador, foi presidente da MARP, na gestão do prefeito Ari Galeski, foi secretário de saúde, né, foi uma pessoa que trabalhou muito pelo município de Timboagrande, né, local do meu nascimento. Então, eu estou fazendo seu registro e no dia de manhã fazer um requerimento, né, extensivo aos munícipes do Timboagrande e também à sua família. Só fazer seu registro, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Continua aberta a palavra. Mais nenhum vereador, então quero agradecer os colegas vereadores e as colegas vereadoras, agradecer os nossos internautas que têm também nos acompanhado, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 23 de junho, terça-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Boa noite a todos e muito obrigado.